Cartas para o inimigo. O ano era 1942 e o mundo se consumia em chamas. O barulho dos bombardeios atravessava a noite europeia como trovões insistentes, e cada cidade carregava cicatrizes profundas que nem o tempo ousaria apagar. Em meio ao caos, a jovem enfermeira brasileira Clara Monteiro cruzava fronteiras que a própria coragem parecia hesitar em atravessar. Ela não era uma heroína forjada pelo destino. Era uma mulher comum, movida por uma compaixão que insistia em florescer mesmo sobre o cimento frio dos hospitais de guerra. Clara havia chegado à pequena vila na Itália ocupada pelos soldados inimigos, um lugar que o mapa parecia ter esquecido. Suas mãos trêmulas seguravam seringas, bandagens, papéis com nomes e números que representavam vidas suspensas entre o sopro de esperança e o abismo da morte. Ela conhecia bem o peso da responsabilidade. Cada gesto, cada olhar, podia salvar ou condenar alguém. E naquela manhã cinzenta, a chegada de um novo paciente mudaria sua existência para sempre. O soldado ferido fora trazido em silêncio, carregado por colegas que pareciam temer tocar sua presença. Clara observou o homem por um instante, escondida, atrás do parapeito da porta, estudando cada detalhe de sua fisionomia marcada pela batalha. Ele não era apenas um inimigo, era o inimigo, e ainda assim havia algo nos olhos cansados, na respiração irregular, que instigava algo mais profundo do que simples dever. Enquanto aplicava os primeiros cuidados, Clara sentiu um conflito interno que ameaçava romper todas as convenções. Era proibido sentir simpatia por aquele homem que representava tudo o que sua pátria combatia. Mas no instante em que seus dedos tocaram sua mão ensanguentada, algo mudou. Uma conexão silenciosa, sutil e perigosa, estabeleceu-se entre os dois, tão fugaz quanto o bater de uma asa de borboleta. A guerra ensinava crueldade, mas também despertava fragilidade, e foi através de cartas que essa fragilidade começou a se manifestar. Clara, contra todas as regras e riscos, começou a escrever. Palavras que não poderiam ser ditas em voz alta, pensamentos que a consciência censurava, mas que precisavam escapar de alguma forma. Cada carta era uma travessia de fronteiras invisíveis, um fio tênue lançado através do ódio e da desconfiança. O soldado, cujo nome era Lucas, respondeu com a mesma cautela que a situação exigia. Suas respostas vinham em caligrafia trêmula, cada letra carregando um peso de arrependimento e humanidade que nenhum uniforme podia esconder. Nas cartas, não havia apenas relatos das batalhas, mas fragmentos de vidas antes da guerra. Lembranças de crianças brincando, de noites frias ao lado de entes queridos, de músicas que agora pareciam ecos de um passado impossível. A cada troca de palavras, Clara sentia seu coração contradizer o mundo. A raiva que deveria nutrir contra Lucas transformava-se em uma tensão silenciosa, uma curiosidade que se tornava irresistível. E ainda assim, cada carta era perigosa. Descobrir aquela correspondência significaria morte para ambos. O segredo, no entanto, era um fio invisível que os mantinha vivos, conectados em uma dança entre o dever e o desejo. Naquela primeira carta, Clara escreveu: "Sei que deveria odiá-lo, mas não consigo ignorar o homem que existe por trás do soldado. Se este papel chegar às suas mãos, que saiba que não julgo o inimigo, mas o ser humano que sofreu. Do Warrior." Outro lado, Lucas leu aquelas palavras como se fossem a única luz em um túnel interminável. Ele nunca havia imaginado que a guerra pudesse gerar algo tão contraditório. Ternura no meio da destruição, afeição no centro do medo. Sua resposta chegou dias depois, carregando hesitação, mas também uma sinceridade que o surpreendeu. "Também não posso odiar quem me trata como pessoa, mesmo sabendo que deveria. Talvez seja a guerra que nos aprisiona, e não nossos corações." E assim, começou um diálogo secreto, uma ponte silenciosa entre inimigos, construindo-se lentamente com cada palavra. A tensão entre a ética e a emoção, entre o dever e o desejo, pairava sobre eles como nuvens carregadas prestes a desabar. Cada carta era um risco calculado, um passo perigoso que poderia custar-lhes tudo, mas nenhum deles podia parar. Enquanto a guerra avançava, Clara e Lucas descobriram que o verdadeiro campo de batalha não estava apenas nas trincheiras ou nos mapas militares, mas no coração humano. Entre o barulho das bombas e o cheiro de sangue, crescia uma história que desafiava o mundo ao redor.
uma história que os forçava a escolher entre a segurança da razão e a urgência da emoção. E naquele instante, enquanto o sol se punha sobre a vila devastada, Clara fechou mais uma carta e aguardou. Sabia que, independentemente do que acontecesse, aquelas palavras poderiam ser a última coisa que deixariam um ao outro, mas também poderiam ser o começo de algo impossível de ignorar. A guerra continuava, cruel e implacável. Mas no meio dela, duas almas encontravam um terreno secreto onde o amor florescia, mesmo quando tudo ao redor insistia em destruir. E assim, a enfermeira brasileira e o soldado inimigo começaram a escrever o que seria uma das mais perigosas e intensas histórias de paixão da Segunda Guerra Mundial. As semanas seguintes passaram como sombras silenciosas, cada dia pesando sobre a vila ocupada com a monotonia da destruição. Clara continuava seu trabalho, movendo-se entre corredores frios e salas improvisadas, cuidando de soldados feridos, alguns dos quais não sobreviveriam até o amanhecer. Cada vez que entregava uma carta para Lucas, ou recebia uma resposta, sentia o coração pulsar com uma mistura de medo e expectativa. Lucas estava mudado. O soldado que chegara ferido, quase sem força para erguer a cabeça, agora mostrava sinais de esperança. Não pela guerra, jamais poderia haver esperança na guerra, mas por aquelas palavras que chegavam às suas mãos, escritas em uma caligrafia que parecia carregar a alma de quem as escrevia. Clara não era apenas uma enfermeira, era a única pessoa que conseguia enxergar além do uniforme, além do ódio imposto pela guerra. As cartas tornaram-se confidências, pequenas fissuras nas barreiras construídas pela vida militar e pela propaganda. Lucas revelava medos que nunca teria ousado admitir em voz alta, lembranças de sua infância em Berlim, dos livros que lia antes da guerra, dos dias em que acreditava que o mundo poderia ser justo. Clara, por sua vez, falava de sua família. No Brasil, de sonhos que pareciam distantes, de músicas que ecoavam nas lembranças de sua juventude. Cada revelação tornava a conexão mais intensa, mais perigosa. Um dia, enquanto limpava uma sala repleta de feridos, Clara encontrou uma carta rasgada jogada no chão. Seu coração gelou. Alguém havia descoberto? Seu corpo tremeu ao pensar na possibilidade de que cada palavra que escrevera pudesse ser usada contra ela ou contra Lucas. Mas ao levantar a carta, reconheceu a caligrafia. Era apenas Lucas, tentando corrigir um erro, um lembrete de que a correspondência precisava ser discreta, quase invisível aos olhos de todos. As cartas começaram a se tornar mais ousadas, revelando sentimentos que já não podiam mais ser contidos. Lucas confessava que, mesmo sabendo do risco, ansiava por ler cada palavra de Clara. Ele descrevia sonhos de liberdade, de um futuro onde poderiam se encontrar sem medo, longe da guerra, longe do ódio. Clara respondia com a mesma intensidade, admitindo que cada gesto, cada olhar furtivo que trocavam nos corredores do hospital, a fazia questionar tudo o que aprendera sobre lealdade e dever. Em uma noite silenciosa, a vila explodiu em caos. Bombas caíram próximas, sacudindo o chão e levantando nuvens de poeira. Clara agarrou Lucas pelo braço, puxando-o para dentro do abrigo improvisado. Os olhos de ambos encontraram-se por um instante que parecia durar uma eternidade. A proximidade, o medo, a adrenalina. Tudo os aproximava de uma forma que nenhuma carta poderia expressar. Ali, sob o teto tremendo, entenderam que o sentimento que os ligava já não podia ser negado. Mas a guerra era implacável. A notícia de patrulhas mais rigorosas e inspeções frequentes fez com que Clara tomasse decisões difíceis. Ela começou a escrever de forma codificada, usando pequenas referências que apenas Lucas entenderia. Cada carta tornava-se um enigma, um jogo perigoso onde a descoberta significava a morte, mas o silêncio significava perder a única conexão verdadeira que tinham. Em suas respostas, Lucas começava a se arriscar também. Em meio a relatos de batalhas e ordens recebidas, ele escrevia pequenas mensagens de afeto. Mesmo cercado por escuridão, suas palavras são a luz que me mantém em pé. Cada frase era carregada de significado, cada linha um fio de esperança em um mundo que parecia determinado a destruí-los. Clara passou a se perguntar se aquele amor era uma bênção ou uma maldição. Ela deveria odiar Lucas. E ainda assim, a cada carta, a cada olhar trocado,
Ela sentia que estava entregando uma parte de si que jamais poderia recuperar. Era um risco, que consumia seus pensamentos, mas que de alguma forma a fazia sentir viva em um mundo que a morte visitava sem aviso. E, em meio ao som distante das explosões, Clara escreveu mais uma carta, a mais íntima até então. Não sei até onde podemos ir sem sermos destruídos, mas sei que cada palavra que escrevo é minha vida, meu coração, minha esperança. Se algum dia você não receber minhas cartas, saiba que meu amor não acabou, apenas foi silenciado pelo mundo. Lucas leu aquelas palavras com mãos trêmulas. Ele sabia que cada letra podia ser a última, que cada linha poderia condená-los. Mas também sabia que aquele amor, nascido entre ruínas, entre medo e morte, era a única verdade que possuía. E enquanto a guerra continuava, tão cruel quanto sempre fora, eles descobriram que a paixão mais perigosa não era a que surgia nas trincheiras, mas a que se escondia entre cartas secretas, desafiando um mundo que insistia em separá-los. Se quiser, posso já preparar a parte 3, onde a tensão aumenta ainda mais. A possibilidade de descobrirem as cartas e a aproximação física entre Clara e Lucas, colocando ambos em perigo real. O inverno europeu chegava com mãos geladas, penetrando cada canto do hospital improvisado. Clara, envolta em seu casaco surrado, caminhava pelos corredores silenciosos, carregando bandejas com medicamentos e panos limpos. A guerra não diminuía, apenas mudava de rosto. E a cada nova explosão ao longe, seu coração disparava, lembrando-a do fio tênue que separava a vida da morte. As cartas continuavam a ser a única conexão verdadeira entre ela e Lucas, mas a tensão crescente não podia ser contida apenas no papel. Cada troca de palavras parecia provocar uma força invisível, empurrando-os a arriscar mais, a sentir mais, a desejar mais. Clara começou a perceber que a simples presença de Lucas nas salas de tratamento, mesmo com a máscara de soldado ferido, a fazia esquecer o mundo exterior. Um dia, enquanto ajudava a transferir feridos de um abrigo temporário, Clara escorregou em um piso molhado e Lucas agarrou seu braço. O contato breve fez ambos tremerem, mas também trouxe um calor que nenhuma carta poderia transmitir. Seus olhos se encontraram, e por um instante, todo o medo e o ódio da guerra desapareceram, substituídos por algo mais poderoso: a necessidade de estar juntos. A proximidade física tornou-se inevitável. Em pequenos gestos, um toque na mão, um braço que a ajudava a se levantar, um olhar mais demorado, eles começaram a se conhecer de uma forma que ia além das palavras. Cada toque era perigoso, cada sorriso cúmplice carregava o risco de morte, mas também a promessa de algo impossível de negar. Enquanto isso, o perigo externo aumentava. As patrulhas tornavam-se mais frequentes, e a presença de oficiais inspecionando cada correspondência fazia com que Clara redobrasse sua cautela. As cartas passaram a ser escondidas em lugares improváveis, dentro de pacotes de medicamentos, entre roupas sujas, até mesmo em livros velhos que ninguém mais tocava. Cada entrega era um ato de coragem silenciosa, um risco calculado que poderia custar-lhes a vida. Em uma noite particularmente fria, Clara encontrou Lucas sozinho em um corredor. Sem palavras, aproximou-se dele. O silêncio entre os dois era carregado de tensão, de desejo, de medo. Quando finalmente se tocaram, foi um gesto quase instintivo. Um abraço breve, mas intenso, que transmitia tudo o que as cartas ainda não podiam conter. O calor humano parecia desafiar o frio da guerra, mas ao mesmo tempo lembrava-os da vulnerabilidade de ambos. As cartas, entretanto, não perderam sua importância. Cada mensagem trocada continuava a revelar segredos, medos e sonhos que a guerra tentava apagar. Lucas escreveu sobre noites em que sonhava com liberdade, com um futuro onde poderiam existir sem medo. Clara respondia com sinceridade dolorosa, admitindo que, apesar de tudo, cada carta era um pedaço de sua alma. O perigo tornou-se palpável quando um novo oficial chegou ao hospital, conhecido por sua atenção rigorosa às correspondências dos soldados. Clara sabia que qualquer carta descoberta significaria condenação imediata. Cada palavra precisava ser cifrada, cada frase cuidadosamente escrita para não revelar mais do que a segurança permitia. Ainda assim, a paixão entre eles crescia, desafiando a lógica e a prudência. Uma noite, após mais uma troca de cartas, Lucas aproximou-se de Clara com o coração acelerado. "Não podemos mais esperar apenas pelas palavras", disse ele, a voz baixa e carregada de emoção. Clara sentiu o peso da responsabilidade e do desejo em cada sílaba. Sabia que um único movimento poderia mudar tudo, mas também sentia que o mundo lá fora não poderia apagar o que já crescia entre eles.
Eles se encontraram em segredo no sótão do hospital, um espaço esquecido por todos. Ali, longe dos olhares e do perigo imediato, permitiram-se existir sem restrições. Um toque se tornou um beijo furtivo, carregado de urgência e medo. Cada instante era intenso, sabendo que a descoberta poderia significar o fim de tudo. E ainda assim, por algumas horas, o mundo desapareceu. Quando a madrugada chegou, Clara e Lucas voltaram para suas responsabilidades, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro deles, sabiam que a relação havia mudado para sempre. As cartas continuariam a ser sua linha de vida, mas o desejo e a paixão agora estavam concretos, físicos e impossíveis de ignorar. Enquanto as bombas continuavam a cair ao longe, eles aprenderam que o verdadeiro campo de batalha não estava apenas nas ruas destruídas ou nos mapas militares, mas dentro de si mesmos. Cada gesto, cada toque, cada palavra escrita podia ser o início da salvação ou da condenação. E no meio da guerra, duas almas continuavam a se encontrar, desafiando o mundo que insistia em separá-las. O céu da vila estava coberto de nuvens densas, refletindo o clima sombrio que pairava sobre o hospital improvisado. Clara sentia o peso da guerra em cada passo, mas também carregava consigo o risco que a paixão por Lucas representava. Cada carta escrita agora parecia mais perigosa, como se o papel carregasse o destino deles. Naquela manhã, enquanto organizava suprimentos, Clara percebeu que uma carta que deveria ter sido destruída havia desaparecido. Seu coração disparou. Alguém a havia encontrado? O pânico cresceu dentro dela, e cada corredor parecia esconder olhos inquisidores. Lucas apareceu ao seu lado, e pelo olhar dele, Clara sentiu que ele também percebia o perigo iminente. A carta estava em sua bolsa, parcialmente aberta, quase à vista de todos. Um soldado passando por perto fez menção de pegá-la, e Clara reagiu instintivamente, segurando o envelope com força. A tensão era palpável, um fio prestes a romper. Lucas segurou sua mão, e naquele toque rápido, silencioso, compartilharam o medo e a urgência. Precisamos ser mais cuidadosos, sussurrou Lucas, os olhos cheios de preocupação. Eu sei, respondeu Clara, tentando controlar a respiração. Mas não podemos deixar que isso acabe com a gente. Eles passaram o resto do dia como fantasmas, evitando olhares, escondendo cartas e documentos. Cada segundo carregava a sensação de que a qualquer momento o mundo poderia desabar sobre eles. E ainda assim, o desejo e o amor que sentiam não podiam ser contidos. Cada toque furtivo, cada olhar cúmplice, tornava a proximidade mais intensa, mais necessária. À noite, no sótão que já se tornara seu refúgio, Clara e Lucas se encontraram novamente. O medo do dia transformava cada gesto em urgência, cada toque em declaração silenciosa de sobrevivência e afeto. Eles se abraçaram, sentindo que, enquanto estivessem juntos, poderiam enfrentar qualquer perigo. Mas a guerra não cedia. Bombas caíam mais próximas, sacudindo o prédio e fazendo estilhaços de vidro caírem ao chão. Cada explosão lembrava que a vida era frágil, que cada momento roubado ao mundo exterior poderia ser o último. E ainda assim, eles continuavam a escrever, a trocar cartas, a se encontrar secretamente, desafiando a própria lógica de sobrevivência. Lucas escreveu naquela noite: Mesmo que o mundo desabe sobre nós, suas palavras me dão força. Cada carta é um sopro de vida, e cada gesto seu, uma promessa que quero guardar para sempre. Clara respondeu com a mesma intensidade, escondendo palavras que apenas Lucas poderia compreender. Se descobrirem, estaremos perdidos. Mas não posso parar de escrever nem de sentir. Cada palavra é meu coração, e eu o entrego a você, mesmo que isso nos condene. O perigo tornou-se constante. Cada carta era agora não apenas uma confissão de amor, mas uma aposta com a própria morte. Clara sabia que qualquer descuido poderia resultar em prisão, tortura ou execução. Lucas sentia o mesmo, mas também sabia que a vida sem aquelas cartas e sem Clara não tinha sentido. Em meio a esse turbilhão, nasceu uma coragem silenciosa. Eles começaram a planejar pequenas fugas dentro do hospital, encontros rápidos, breves momentos em que podiam tocar, olhar e sussurrar palavras que jamais seriam ditas em público. Cada instante era precioso, carregado de intensidade e medo. Naquele sótão, enquanto a guerra rugia lá fora, Clara e Lucas descobriram que o amor mais perigoso não era apenas aquele que desafiava o ódio e a política, mas o que os obrigava a escolher entre viver escondidos ou morrer separados. Cada carta escrita, cada toque furtivo, cada olhar cúmplice era um ato de rebeldia silenciosa, uma vitória pessoal contra um mundo que insistia em destruí-los. E assim, entre o medo constante e a paixão proibida,
Clara e Lucas continuaram a escrever, a se encontrar e a arriscar tudo. Porque mesmo no coração da guerra, havia algo mais poderoso que o ódio, mais forte que o medo. A certeza de que aquele amor, nascido entre ruínas e sangue, era a única verdade que possuíam. O inverno se aprofundava, trazendo noites longas e silenciosas, onde cada vento parecia sussurrar segredos proibidos. Clara sentia o peso da guerra e da paixão como nunca antes. Cada carta que escrevia agora era um fio de vida, mas também uma corda prestes a se romper. A sensação de perigo tornava cada gesto mais intenso, cada encontro mais urgente. A vila estava sob vigilância mais rigorosa. Oficiais rondavam o hospital e novos soldados eram designados para inspecionar correspondências e vigiar feridos. Clara percebeu olhares atentos, perguntas sutis sobre pacientes e horários, como se alguém já suspeitasse de que algo estava acontecendo. Seu coração apertava a cada passo, lembrando-a de que qualquer descuido poderia significar o fim. Uma manhã, enquanto reorganizava o arquivo de cartas, Clara percebeu que uma delas havia desaparecido. A mesma carta que Lucas havia escrito na noite anterior. O pânico tomou conta de seu corpo. Alguém a havia visto ou, pior, suspeitado. O suor frio escorria por sua testa enquanto buscava freneticamente uma explicação plausível. Lucas apareceu, seus olhos refletindo a mesma preocupação. Sem palavras, trocaram um olhar que dizia tudo. Precisavam ser ainda mais cautelosos. A proximidade física, tão natural até então, tornou-se um risco calculado. Cada toque furtivo agora era acompanhado de temor. Cada encontro secreto, de ansiedade. A tensão atingiu seu ápice quando Clara notou que o novo oficial responsável pelas inspeções parecia estar observando de perto, como se tentasse decifrar cada movimento seu. O medo de serem descobertos transformava cada segundo em eternidade. Mesmo assim, a necessidade de estar juntos superava a prudência. Naquela noite, decidiram se encontrar novamente no sótão. O local, embora pequeno e frio, era o único refúgio onde podiam existir sem olhos observando. Cada gesto era carregado de urgência. Um abraço, um toque na mão, um beijo furtivo que parecia selar a promessa de que, se fossem separados, pelo menos teriam aqueles momentos gravados na memória. Enquanto se abraçavam, Lucas sussurrou: "Se descobrirem nossas cartas..." Sua voz quebrou no final. "Eu sei", respondeu Clara, sentindo o coração disparar. "Mas não podemos parar de escrever, nem de sentir." E assim, mesmo com o perigo iminente, trocaram cartas mais ousadas, usando códigos e símbolos que apenas eles poderiam compreender. Cada frase carregava amor, medo e esperança, mas também uma coragem silenciosa, uma rebeldia contra um mundo que insistia em separá-los. Mas o destino parecia testar sua ousadia. Dias depois, um sussurro nos corredores indicou que alguém havia percebido a troca de cartas. A notícia chegou como uma lâmina fria. Se fossem denunciados, não haveria defesa. Clara e Lucas sentiram a iminência do desastre, mas decidiram não recuar. Cada carta, cada encontro, cada toque, agora era um ato de coragem e de resistência. Eles começaram a planejar formas de proteger suas mensagens, escondendo-as nos lugares mais improváveis, sob tábuas soltas do sótão, dentro de utensílios de cozinha, entre remédios e curativos. Cada entrega tornava-se mais arriscada, cada leitura mais carregada de tensão. E ainda assim o amor entre eles crescia, alimentado pelo medo e pela urgência. A guerra continuava implacável, mas no coração de Clara e Lucas havia algo que nenhuma patrulha, nenhum oficial, nenhuma bomba poderia apagar. A certeza de que aquele amor proibido, nascido entre ruínas e sangue, era a única verdade que possuíam. E enquanto cada carta atravessava mãos suspeitas e olhares atentos, eles aprendiam que o sentimento mais poderoso não estava apenas nas palavras, mas na coragem de vivê-lo, mesmo sabendo que cada momento poderia ser o último. O inverno europeu começava a ceder, dando lugar a uma primavera tímida, mas o ar ainda carregava a fumaça e a tristeza da guerra. Clara caminhava pelos corredores do hospital com o coração pesado. As cartas, que haviam sido seu refúgio e seu risco, agora eram um peso silencioso. A qualquer momento, poderiam condená-la. Lucas a esperava no sótão. O refúgio que havia se tornado o símbolo de tudo o que era proibido e verdadeiro entre eles. O olhar dele era intenso, carregado de medo, esperança e amor. Por semanas, eles haviam conseguido se proteger, driblar olhares, esconder suas mensagens. Mas sabiam que a sorte podia acabar a qualquer instante. Naquela manhã, um oficial inesperado apareceu no hospital. Sua presença trouxe um silêncio mortal,
e Clara sentiu o pânico apertar o peito. Ele caminhava pelos corredores, inspecionando tudo, buscando qualquer sinal de desobediência ou traição. Cada segundo parecia uma eternidade, e cada passo do oficial parecia mais próximo de revelar o segredo deles. Clara e Lucas trocaram um olhar silencioso. Sem palavras, sabiam que precisavam agir. Cada carta foi cuidadosamente recolhida e escondida em lugares improváveis. Dentro de remédios, entre roupas sujas, atrás de tábuas soltas. Cada gesto era uma dança com o perigo, e cada segundo carregava a possibilidade de uma descoberta fatal. O oficial passou por eles, examinando cada detalhe, cada expressão. Por um instante, Clara sentiu que tudo estava perdido. Mas, milagrosamente, ele seguiu seu caminho sem perceber nada. O alívio foi tão intenso que ambos se abraçaram, sentindo que aquele momento de vitória era também a prova de que poderiam enfrentar qualquer coisa, desde que estivessem juntos. Naquele refúgio, Clara e Lucas finalmente puderam se entregar sem medo, sabendo que cada instante era precioso. Os beijos furtivos se tornaram mais longos, os abraços mais intensos, e as palavras trocadas em silêncio carregavam promessas de um futuro que a guerra ainda não lhes permitia. Cada toque era uma declaração de sobrevivência. Cada olhar, uma promessa de que, acontecesse o que acontecesse, jamais se esqueceriam. As cartas, por fim, tornaram-se mais do que simples palavras em papel. Eram testemunhos de amor, coragem e resistência. Mesmo que fossem descobertas, mesmo que o mundo tentasse separá-los, nada poderia apagar aquilo que haviam construído secretamente. Uma conexão impossível, mas verdadeira, forjada no fogo da guerra. Com o passar dos dias, a guerra começou a recuar. Tropas inimigas se moveram, cidades foram libertadas, e a esperança de uma vida fora das ruínas surgiu no horizonte. Clara e Lucas finalmente puderam sonhar com um futuro juntos, longe de uniformes, patrulhas e bombas. As cartas, agora guardadas em segredo, seriam lembranças de um tempo em que o amor foi mais forte que o ódio e mais corajoso que o medo, e, enquanto o sol da primavera iluminava a vila devastada, eles caminharam lado a lado pelo jardim do hospital, sentindo que, mesmo em meio à destruição, haviam encontrado algo que nem a guerra poderia destruir: o amor. Um amor que nasceu entre cartas secretas, gestos furtivos e toques proibidos, e que agora florescia livre, como a primeira flor da estação após o inverno mais cruel. No final, Clara e Lucas entenderam que a guerra poderia destruir cidades, famílias e vidas, mas jamais seria capaz de destruir aquilo que os uniu de forma tão intensa: a certeza de que, mesmo diante do inimigo, o coração humano podia escolher o amor. E assim, entre medo, coragem e paixão, nasceu a história de um amor impossível, mas eternamente verdadeiro, selado não apenas nas cartas, mas nas almas daqueles que ousaram amar mesmo quando o mundo lhes dizia que não podiam.